Ok, senhoras e senhores, meu muito boa noite. Vamos começar essa matéria aqui. Educação de qualidade, nível PhD. A matéria é ciência. A gente vai estudar sobre multiverso, universo e dimensões. Tá, o intuito aqui é passar conceitos, não passar nada complicado a nível de cientista, que a pessoa entendendo os conceitos, ela vai conseguir ler um livro mais na frente e vai conseguir entender o que realmente está acontecendo. A gente tem aqui artigos sobre dimensões, tem um multiverso, universo, plano, espaço sideral e abismo. Tá, o artigo sobre dimensão ele pode ser mensurável ou não, né? Pode ser medido ou comparado. O multiverso, definição bem breve aqui, vai ter uma definição mais específica. São vários universos, é um multiverso. Né? E o universo é um conjunto de vários elementos. Um plano é um conjunto de projetos geograficamente plano. Um espaço é um espaço que delimita uma área, tá? Então tem uma área, tem um espaço ali dentro. O espaço sideral vem do latim sidérios, relativo às estrelas. Então está fora da Terra. Então o abismo é um precipício bem fundo, né? Ou bem profundo ou sem fundo. Bom, as pessoas que caíram já dentro do precipício, geralmente elas vão voltar para dizer se não tem fundo ou qual é a profundidade, né? Então fica essa deixa aí. Bom, dimensões, tá? Dimensões. Eu falo aqui, as dimensões também tem um significado de plano, tá? Projeto, arquitetura está ligado às medidas, altura, extensão, largura e espessura, comprimento, tá? Profundidade ou mais medidas específicas, tá? Isso aqui está referente às dimensões. Agora vamos aqui à definição de universo, tá? Universo significa, ao pé da letra, único verso ou versão única. E o multiverso, tá? O multiverso significa vários universos que estão contidos um dentro do outro, tá? Ou um ao lado do outro, ou um acima do outro, de maneira ordenada. E esses conjuntos de universos resultam no multiverso, ou seja, multiversos são vários universos que estão contidos dentro desse multiverso. Vou dar um exemplo aqui bem prático. Eu tenho o meu próprio corpo. Dentro do meu próprio corpo eu tenho vários acontecimentos que estão acontecendo dentro dele. Eu tenho músculo, eu tenho osso, eu tenho veias que estão trabalhando. Cada um elemento daquele, veias e artérias, são um universo. Ela tem todo o universo dela. Os ossos têm o universo dele. O músculo tem o trabalho e os universos dele. Estão interligados. Tudo isso forma um multiverso. Quanto mais eu juntar universo trabalhando em conjunto, ele forma um multiverso. É um conceito da lei natural da natureza, que também está no livro mais antigo do mundo. Tá? Então, o multiverso existe, não é de hoje. Mudando aqui, medidas das dimensões. Tá, então conseguimos medir até certo ponto. Depois disso, como por exemplo, as medidas da Terra, do Sol e da Lua, só conseguimos medir por uma medida comparativa ou aproximada. Tá. Se a gente tem um item pequeno, um caderno, um cubo, um quadro, uma parede, um cômodo, a gente consegue medir com medidas bem específicas. Se a gente tem uma área grande, tipo uma alfândega, a gente consegue medir com medidas também bem específicas, através da topografia, da agrimensura. A gente tem aparelhos com prisma, onde ele rebate o sinal e te dá uma medida mais exata. Antigamente não tinha isso, mas hoje em dia tem. Agora, se eu quero medir a distância da Terra até na Lua, ou da Terra até no Sol, eu quero medir a distância da Terra até o núcleo da Terra, a mais profunda, a profundidade da Terra, ou a extensão, o tamanho do Sol, não se dá para medir com exatidão. É uma medida comparativa, uma medida aproximada, tá? Não dá para se medir, o Sol tem exatamente tantos metros quadrados, um raio de tanto por tanto. Não, é uma medida aproximada. Eu quero medir a extensão da Terra, por exemplo, quando é que ela dá da Argentina até lá na Sibéria. Eu tenho uma medida aproximada porque eu não tenho como chegar até o final do globo terrestre, num canto até no outro e medir. Então eu tenho uma aproximação dessa medida.
Foi assim que eles fizeram o cálculo do mapa mundi da Terra. Essas medidas são aproximadas. Dá certo? Dá. Quando se tira um ponto de GPS, que ele mede em linha reta com exatidão, vai dar certo sim. Então, continuando aqui, ó, a educação de qualidade nível PhD, ela fala que é dimensão visível. Tá? Então, o que é a dimensão visível? A dimensão visível possui massa e podemos pegar, seja uma pessoa, caneta, papel, cubo, mesa ou caderno. Isso é a dimensão visível. Essas dimensões são classificadas em 3 dimensões, pois seja em qualquer medida, seja pequena, média ou grande. Tá? Então, por exemplo, mais na frente eu vou explicar isso aqui. Quando desenhamos uma linha, mesmo que seja fina e pequena, ou um traço, mesmo que seja fino e pequeno, ela terá no mínimo visivelmente 3 dimensões. A espessura, o comprimento e a largura. Quando desenha-se um desenho que pode ser enxergado por dentro e por fora, dizemos que está em 8 dimensões, 9 dimensões. A quantidade de lados que se consegue enxergar se diz que é a dimensão. Pode-se observar o exterior e o interior visivelmente. Mais interessante é que as dimensões possuem espaço e por estar neste espaço, o espaço não é visível, ou seja, este espaço não tem dimensão até certo ponto. Dentro desse espaço ocupado, nós podemos transitar, passear, mas em alguns desses espaços é impossível passar por ali. Por exemplo, a gente tem uma pessoa para passar através de uma pedra. Só é possível se abrirmos a rocha, não, uma passagem no meio da pedra, para a pessoa passar por dentro daquela pedra. Né? Então, é praticamente impossível a pessoa transfigurar-se e passar por dentro da pedra. Continuando, a altura, o comprimento ou extensão de qualquer pessoa, a escada, madeira, tábua, mesa, dimensão, a largura é uma segunda dimensão, a espessura é uma terceira dimensão, dependendo do item, objeto, ferramenta, a profundidade é a quarta dimensão. As medidas internas, quando nós enxergamos um cubo de vidro, é possível enxergar mais dimensões. Dentro do cubo você consegue enxergar. Quando desenhamos uma bola de futebol transparente, a gente consegue enxergar muito mais dimensão no contorno. A dimensão tem no mínimo 3 medidas de base ou mais, tá? É isso que a gente vai tentar passar, 3 medidas de base ou mais. Agora, espaço sideral. Mais interessante, ó. Espaço sideral é todo o espaço que está do lado externo da Terra, que está entre o céu, terra, sol, Éden e o inferno. Este espaço da Terra para baixo é nomeado de abismo. Está lá no livro de Lucas. Espaço, só o espaço. Os espaços são espaços nos quais podemos pôr algo de concreto ou visível ali. A dimensão invisível. Agora isso aqui é interessante. A definição da dimensão invisível. Definição, tá? A dimensão invisível é todo o multiverso invisível que nós não podemos enxergar apenas com a nossa visão, ou seja, nós precisamos de lentes, microscópio, telescópio, aparelho de radiações, ondas eletromagnéticas, etc. Pronto, isso aqui vai definir cubo ou um dado visível e invisível, tá? Esse cubo agora ele tem 3 dimensões, a gente consegue ver 3 lados dele, embora ele tenha mais dimensão que isso. A dimensão de cima superior, do lado direito, e a frente, a frontal. Né? A parte de trás ele vai ter outra, embora a gente não está vendo, mas ele tem. Né? Visivelmente eu vejo 3 dimensões. Se eu aumentar esse cubo gigantemente, ele vai continuar tendo 3 dimensões ou mais, dependendo da perspectiva de visão sua. Se eu diminuir esse cubo a um tamanho tão pequeno que a gente não consiga enxergar, ele vai continuar tendo as mesmas dimensões. Então aí é onde as pessoas, às vezes, até cientistas se equivocam. No mundo atômico, um mundo tão pequeno que uma formiga seria um gigante para nós. Esse cubo seria um cubo com todas as dimensões. Então, tudo foi feito no mínimo em 3 dimensões. Tá? Tudo foi feito no mínimo em 3 dimensões. Então, esse aí vai ter mais que 3 dimensões, vai ter 4, 5, 6 dimensões, ou 6 lados, a gente chama de dimensão.
só para entender. Então a Terra que a gente está dentro, a gente dizemos assim que ela tem, suponhamos, várias dimensões, porque ela é um círculo, né? Então, por ela ser um círculo, se a gente colocar da perspectiva de vista que a gente está vendo, ela pode ter muito mais dimensão do que um cubo. Vamos colocar agora o exemplo dos órgãos, dos ossos que estão dentro do corpo, tal, tudo mais. Isso aqui eu já relatei sobre isso, ó. Dentro do espaço vazio, dentro de uma residência, por exemplo, podemos olhar para enxergar o chão, tal, tal. Ok? Então, o mundo invisível é um mundo microscópico, micrômetro, picômetro, unidade de medida tão pequena. Quem vive nesse mundo invisível, se você olhar para o seu chão, você não vai ver nada visivelmente aos seus olhos. Mas se você tiver um aparelho muito avançado, um microscópio à base de lente de ouro, você vai conseguir enxergar as bactérias se movimentando, você vai conseguir enxergar os ácaros, você vai conseguir enxergar o tartugo, que é uma lagarta muito microscópica, em um multiverso inexplicável que ali existe. Se diminuirmos mais a unidade de medida, iremos descobrir mais multiverso invisível, né? Mais multiverso invisível. É muito interessante. Por exemplo, os espermatozoides são microscópicos, né? Eles são igual cometa, se movem em alta velocidade. Mas depois de um certo tempo que ele é gestacionado, então, algumas semanas, já consegue-se com ultrassom, né, um aparelho, se vê o embrião que está lá dentro, que foi gerado através daquele mundo invisível que começou a tornar-se visível até o nascimento, vai se tornar visível novamente. Então, essa é a diferença do mundo visível e do mundo invisível. Então, explicando mais a fundo cientificamente, se eu colocar mais detalhado aqui, eu vou deixar escrito aqui para a pessoa ler. Então, zoom, ler, dá pausa, mas explicando detalhadamente, você vai ver que tem vários universos que formam um multiverso para ser um corpo humano. Tá? Várias camadas. E todo esse processo de desenvolvimento utiliza metade do DNA do pai, metade da mãe, e depois todas essas camadas desenvolvidas iniciam um crescimento num ritmo acelerado, deixando de ser invisível até chegar ao mundo visível. Tá? Esse ritmo acelerado é porque o leite ele tem elemento radioativo e a criança, relativamente, ela cresce muito rápido para o tempo de vida que ela tem. As luzes são visíveis, ó, isso aqui é muito interessante. As luzes são visíveis aos nossos olhos. Só que aqui nós enxergamos são mais as luzes de cores branca, que é a que nós enxergamos no dia a dia. Por exemplo, as cores do arco-íris tem 21 cores. A gente só consegue enxergar uma boa parte, tipo 7 cores. Né? As luzes ultravioleta, a radiação, juntando com o desenho, né? Utiliza a frequência de ondas e vibrações, torna possível aquelas luzes visíveis para enxergar. O interessante é que o arco-íris tem 21 cores, mas a olho a gente consegue enxergar 7 cores, mais ou menos. As outras cores a gente depende de alguns aparelhos, prisma, para poder refletir essas cores, para a gente conseguir enxergar todas essas cores. Okay? O mistério do multiverso invisível. Na luz vive tudo que depende do sol, vitamina D, radiação, etc. Na escuridão vive tudo que é adaptado para viver na escuridão. Por exemplo, morcego. Isto é no multiverso visível. Mas no multiverso invisível também estão os espíritos malignos, as entidades na escuridão, nos setores inóspitos, nos setores obscuros, que muitas vezes a vida humana não consegue ir ali. Tá? Tem algo interessante que eu tenho a falar. O mundo invisível da dimensão invisível dos demônios, eles existem. O espelho ele é uma transição. Né? Os antigos costumavam dizer que não podia estar olhando diretamente no espelho, porque ele pode refletir seu próprio eu e gerar problemas psicológicos. É verdade. A pessoa que se olha demais no espelho, ela tende a enxergar muito defeito nela mesma. Isso é psicológico.
o mundo do espelho ele tem uma dimensão espelhada onde algumas entidades malignas elas conseguem se transcorrer ali. Por exemplo, se a pessoa tiver um demônio dentro dela e ela ficar se olhando no espelho, você consegue ver que o demônio está dentro da pessoa. Então é um mundo, é um mistério do mundo invisível, tá? Que foi relatado várias vezes em até outros livros. E com esse tipo de coisa, essa situação não é bom brincar, porque você não tem controle sobre isso. Até certo ponto você pode controlar, mas depois ele não controla mais. É aquele item que vai te controlar, aquela coisa. Mas vamos falar de coisa boa, né? Isso aqui é só para ter uma ideia que existe o bem, mas o mal também existe. Né? Tá contido no mundo invisível. Então, os planos dimensionais reais, quais são? Então, existe uma hierarquia onde tem primeiro o Órion, Santo Céu, o espaço sideral em segundo plano, o abismo em terceiro plano, a água em quarto plano, o globo de cristal que compõe a Terra em quinto plano, o inferno é o sexto plano, o Éden é a sétima dimensão, o quarto plano, que é a Lua, o astro solar, o Sol, o oitavo plano, que foi a luz, o globo terrestre é o nono plano, onde foi migrado para cá Adão e Eva, a Terra é o décimo plano, a flora é o décimo primeiro, a fauna é o décimo segundo, os seres humanos, homem, décimo terceiro, e os seres humanos femininos, décimo quarto plano. Esses planos aqui estão na Gênesis, lá no livro mais antigo do mundo, e é muito interessante. Então, deixo aqui um muito obrigado, se inscreva no nosso canal. Esse item aqui é voltado à ciência, tá? A nível PhD. Isso aqui é mais para te passar conceitos, mais para você entender o que é o que, e quando você for ler alguns livros que falam sobre isso, você tem uma ideia do que é que está realmente falando ali. Mas tem muito mais, é um assunto muito extenso, tem muito mais coisa para se elaborar dentro dele, mas por enquanto é para passar mais a ideia, os conceitos, as definições. Muito obrigado, boa noite a todos, ou bom dia, ou boa tarde.